querido, tudo bem com vocês? Vamos falar do nosso último assunto do livro 3, que é o design, que é uma parte que está inserida no nosso dia a dia o tempo inteiro e às vezes a gente nem percebe. Vamos lá? Bom, design é uma palavra inglesa que significa o quê? Desenho. Antigamente, o design das coisas, dos objetos, ele não era muito detalhado, muito prestado atenção, certo? Mas com o passar do tempo, com a industrialização, no finalzinho do século XIX, início do século XX, com os novos materiais produzidos pela indústria e com a preocupação de objetos que antes eram produzidos artesanalmente e que, nesse momento, passaram a ser produzidos pela indústria, deixassem de ter um lado artístico, vários artistas começaram a se preocupar com o desenho que esses objetos tinham que ter. Então, várias escolas de arte, vários movimentos de arte começaram a ter começaram a ter uma preocupação com essa parte, com o design. Porque esse objeto, sim, poderia ser produzido pela indústria, mas ele não poderia deixar de ter um lado artístico, um lado estético importante. Então, aqui, por exemplo, nós temos esse espremedor de cítricos de 1990, proposto pelo designer Philippe Starck, onde não apenas é um espremedor de laranja, de limão, ele tem um design completamente diferente dos espremedores de até então. Tá? No design é importante que o design vai ser o quê? É a ideia do desenho e planejar os objetos. O design vai ser o profissional que vai desenhar e que vai planejar esses objetos. Quais são as características dessa peça de um design? Ela precisa ser funcional, não basta só ser bonitinha, tá? Tem que ser bonitinha e funcional. Tem que ter uma preocupação estética, então tem que ter uma modernidade nas suas linhas, nas suas formas. Produzido em larga escala e ser um produto comercial. Então não adianta inventar algo muito esteticamente muito diferente, que tenha uma função, aquele objeto tem uma função se ele não é vendável, se ele não é comercial. Então essas 4 características, ser funcional, preocupação estética, produção em larga escala e ser comercial, são importantes para uma peça de design. Aqui, a Bauhaus, né, uma das escolas que eu falei para vocês, que a tradução, né, a Bauhaus é uma palavra alemã, que a tradução significa Casa da Construção, tá? Foi fundada por Walter Gropius, que nasceu em 1883, desconsidere-se um a mais aí, por favor, e faleceu em 1969. Tá? Foi construída em 1919, essa escola, essa Bauhaus. Ela é uma referência para o design moderno e contemporâneo. Ainda hoje, as ideias do Bauhaus você vê nessas lojas de decoração, como a Etna, como a Casa e Cor, nas lojinhas de decoração aqui da Taquara, né, que você compra esses produtos para casa e cozinha. Nasceu da união das escolas de artes e ofício, ou seja, das escolas ligadas ao artesanato e as escolas de belas artes. Então, a função, dos objetivos da Bauhaus era unir a função artesanal e a função artística. Isso tudo uma proposta para ser comercializado. E essa escola, essas ideias fantásticas duraram por 14 anos e ainda hoje, como eu falei, a gente vê. Quem foram os seus fundadores? Walter Gropius, Louis van der Rohe, Le Corbusier, inclusive Le Corbusier, né, com um dos professores do Oscar Niemeyer, Wassily Kandinsky, Paul Klee e Anne Albert. Sim, as mulheres tiveram uma participação, ainda que pequena, ainda que restrita ao grupo das texturas e cerâmicas, mas as mulheres também tiveram uma super participação na escola da Bauhaus, tá?
Então, aqui tem alguns objetos propostos, propostos por esses primeiros integrantes. Tá? Então, primeiro a gente tem essa cadeira, deixa eu só ver a cola aqui, gente. Tá? Não consigo ler, mas enfim. Essa foi uma proposta de cadeira para a época. Se você observar bem, olha os pés dessa cadeira. Como eles são fininhos. Será que aguenta esse peso? Seria a primeira pergunta que alguém faria. Sim. Por quê? Apresenta uma nova estética, você tem o ferro, você tem esse objeto sendo utilizado não apenas na construção de prédios, mas também em outros elementos, como grade, como janela, como corrimão de escada, certo? Então, por que não colocá-lo na decoração, tá? E essa cadeira é uma cadeira confortável, é uma cadeira bonita, é uma cadeira moderna. Aqui você tem os açucareiros, dois açucareiros diferentes daqueles açucareiros tradicionais que a gente encontra em pinturas renascentistas, barrocas principalmente, né? E a parte da tecelagem, da tapeçaria. Esses desenhos geométricos, a maneira como eles aqui estão, eram diferentes e modernos demais para a época em que eles foram propostos, tá? Aqui você tem um prédio no estilo Bauhaus, construído em Israel, certo? Então, essa questão desse prédio redondo, dessas varandas redondas, dessa economia de linhas que esse prédio apresenta, é uma das propostas da arquitetura da Bauhaus. Algumas áreas do design. Aqui, por exemplo, você tem, né, uma estante bem moderna e você tem um apontador que ao mesmo tempo, né, ele dá a ideia do apontador, mas ele é um porta-lápis. Então, inclusive é uma coisa interessante para vocês pensarem para ser a profissão de vocês, tá? Na UERJ tem a UERJ e o UFRJ tem cursos interessantíssimos dentro da área do design que vocês podem procurar. Então você tem, e FATEC, se não me engano, também. FATEC e Cefet, um dos dois. Você tem design de produtos, você tem o design de automóveis, você tem o design de jogos eletrônicos, design de moda, que a gente estudou na nossa última videoaula, design de joias, design de interiores. Que é um design de interiores? Ele vai estudar como ele vai decorar uma loja, como ele vai decorar uma casa, vai decorar um local como escola, como um centro de estética, um centro médico e tal. Design da indústria eletrônica, isso só para citar alguns, tá, pessoal? Bom, então aqui você tem, por exemplo, esse carro, né? Como é que, se a gente começa a estudar a história do automóvel, os primeiros carros, eles eram muito parecidos e ficou durante muito tempo os carros com a mesma cara, com uma ou outra mudança. Hoje em dia, nós já vimos, né? Esse desenho desses carros é uma lanterna diferente, a roda diferente, a própria carcaça do carro de uma maneira completamente diferente. Aqui você tem a proposta de dois bancos, certo? Então, nesse primeiro, se o banco é de madeira, esse banco, ao mesmo tempo que é um banco para sentar, que é confortável, que tem uma utilidade, ele também traz em si essa decoração dessa árvore entrelaçada. Então, assim, o banco saiu da árvore ou a árvore saiu do banco? Então, aí você tem uma proposta artística também nesse objeto. Você tem esse outro banco feito dessa forma ergométrica, extremamente confortável e muito diferente. E você tem esse objeto, que seria um vaso de flor. Tá? Bom, a Bauhaus, além de pensar em arquitetura, além de pensar nos desenhos dos objetos, ela também pensou em figurinos para balé. Então, aqui tem algumas propostas de alguns figurinos pensados para o balé. Então, aqui você tem uma proposta lúdica, né, uma proposta de brincadeira, provavelmente um balé
voltado para a criança, com cores vibrantes, com formas vibrantes e bem diferente das roupas de balé que a gente conhece, ainda assim, ainda mesmo que inspirado nessas roupas de balé. Bom, qual vai ser o trabalho de vocês trabalhando um pouco? Vocês vão fazer as páginas do livro, 49, 53 e 56. Não precisa enviar para mim. No roteiro eu já vou colocar o gabarito, né, as respostas. Então, as páginas do livro vocês não precisam enviar, mas eu quero esse desenho que vocês vão criar dessa peça de design que vai ter que ter as seguintes funções. Ser funcional, né, a gente vai usar no dia a dia, e ser esteticamente agradável. Vocês podem inventar aquilo que vocês quiserem, tá? Um novo formato de controle, uma proposta diferente para celular, de óculos, televisão, alguma coisa aí que você usa na sua cozinha, na sua casa, é a sua criatividade, tá bom? Vou esperar. Qualquer dúvida, Class App ou chat do Teams, a gente se encontra por lá. Nas nossas aulas também. Bom? Beijo, nono ano.